Estava a perguntar se já tinham resolvido as questões de instalação do BlueJ. Ou do BlueG. Já todos têm isto a funcionar? Sim. Sim? Certeza? Mesmo os que estão a ler o mail, têm a certeza? Sim? Tá. Há aqui um detalhe. Eu reparei, porque o fecheiro que vos foi dado tem lá uma pequena gralha que se nota no Windows e no Linux. No Mac não se nota. Isto tem a ver com o facto de ter sido feito em Mac. Quando se faz aqui New Class, se calhar aparece-vos aqui mais duas coisas com um ponto. Eu vi que na aula prática que isso acontecia com alguns de vós. Isso é porque, de facto, no zip estão lá dois fecheiros com esse nome, começados por ponto. Mas podem apagá-los. Portanto, esses fecheiros estão dentro da diretoria English Templates, que é onde estão dois fecheiros exatamente com este nome, ACM Console Program e ACM Graphics Program. E além destes, estão outros dois com os mesmos nomes, mas com um ponto no início. Tá? Isso tem a ver com uma característica aqui do programa de compressão do Mac que gera esses dois fecheiros, porque isso interessa no Mac, mas no Windows e no Linux não interessa para nada. Portanto, esses fecheiros não estão lá a fazer nada, em resumo. Podem apagá-los e já não vão aparecer aqui, porque eles não fazem falta nenhuma. Está bem? É só um detalhe para não ficar estranho aparecerem aí esses dois fecheiros. É suposto só acrescentar estes dois. Os outros já vão lá, de qualquer forma. O que nós fazemos é substituir aqui o classe. Portanto, substituímos este e... Não, desculpem. Acrescentamos só estes dois, não substituímos nada. Estava a dizer mal. O que se pretende é acrescentar dois templates, né? 2 minutas, para dois tipos de programa, que é o programa console e o programa graphics. Nós agora, neste guia prático, excepcionalmente, vamos usar o consola, ou seja, um programa que só tem modo texto. Que assim é a antiga. Ainda na década de 80, o mais comum era... Na década de 80 já foi assim, foi mesmo literalmente no século passado, não é? Mas era comum aprender-se programação em modo texto. Os terminais gráficos eram raros e caros. Era o tempo em que mesmo o computador portátil tinha sido inventado há 3 ou 4 anos, né? Isso é um bocado estranho. Hoje em dia, normalmente tentamos fazer logo... Hoje em dia já é uma série de anos, né? Tenta-se fazer programação logo em ambiente gráfico. E, portanto, nós a partir da próxima semana, na verdade, a partir do guia prático 2, está previsto para a próxima semana, já iremos utilizar o ACM Graphics Program. Tá? Só agora no início, como estamos em modo calculadora, por assim dizer, é que estamos a usar o minuta consola. Tá? Portanto, eu vou voltar aqui. Isto na altura, não, eu só gerei aqui isto para vos mostrar como é que era, mas acabei por não fazer nada aqui no programa. Voltar aqui. Portanto, o primeiro passo, vocês já devem ter feito isto, que é compilar, é traduzir. Mas se aqui há algum erro, por exemplo, se não tivesse aqui um ponto e vírgula, que já é suficiente para ele não gostar, aparece-vos isto. E, deixa-me ver se eu faço aqui zoom disto. Portanto, não é isto que eu queria fazer. Exagerei um bocado. Ele agora limpou aqui a mensagem de erro que eu vos queria mostrar. Se não vou chatear. Pronto, agora já está. Vejam o que é que está aqui. Portanto, chama a mensagem de erro. Ele assinala a linha onde julga que está a mensagem de erro. Não quer dizer que seja ali. Neste caso bem. Isto é um erro muito simples. E o tradutor, normalmente chamamos de compilador, consegue acertar na causa e no sítio. Mas é importante saber, desde já, que isso nem sempre acontece. Quando ele diz que há um erro, é porque há com certeza um erro. Em última análise seria um erro do compilador, mas não vamos pensar nisso porque isso é extremamente raro. Muito raro. Portanto, normalmente há algum erro. O que pode acontecer é que o que ele diz e o sítio onde ele diz que está o erro não corresponde exatamente à verdade. Mas normalmente isso não é naquela linha, é na linha anterior, ou ali muito, muito perto. Aqui até é realmente um ponto e vírgula que falta. Em alguns casos eu poderia dizer eventualmente que era um ponto e vírgula que faltava e até não era. Era um outro erro que estava a originar isso. Isto é porque é muito difícil e é um exercício constante para quem faz programas que traduzem código.
digamos, dar a mensagem de erro correta, o que ajuda mais. Então, por vezes, ele dá de facto a mensagem de erro, mas não é que nos ajuda mais. Isso significa que não há alternativa a percebermos bem o código e a lermos com atenção o código. A atenção quando escrevemos o código nunca é demasiada. Ou seja, devemos fazer o código com o máximo de atenção para não termos erros. Claro que vamos ter erros lá mesmo, mas é para diminuir a probabilidade dos termos. Compensa sempre. Mesmo que gastemos um pouco mais. Isto é uma regra quase universal na programação. Compensa, normalmente, gastar mais tempo. Compensa gastar mais tempo para escrever um código melhor, com mais cuidado. Compensa em relação a escrever com menos cuidado e depois corrigir os erros. Porque a correção de erros leva um tempo indeterminado. Pode ser muito rápido, neste caso é um erro muito básico, muito simples, é quase o mais simples possível. Mas quando se está a aprender a programar, mesmo isto pode fazer alguma confusão. Mas não há alternativa, de facto, a fazermos o código o melhor possível. Temos de ter muito cuidado para escrever o código o mais correto possível. Pronto, dito isto, isto era um erro muito simples, e quando isto acontece, isto aqui continua a dizer, agora nesta versão do BlueJ, ele até põe aqui este bonequinho, mas o principal é que continuam aqueles riscos ali, quer dizer que ainda não tínhamos uma versão traduzida do código, portanto não tínhamos um código compilado. E agora acrescentei o ponto e vírgula, podemos compilar aqui, também podemos fazer Ctrl+K no caso do Windows, normalmente há shortcuts para estes comandos todos, e vocês podem vê-los aqui. Isto é no Mac aparece com esta tecla, que é a tecla de comando, no Windows é com o Ctrl, de modo geral, o CTRL. Portanto, CTRL-K, por exemplo, vai fazer o comando de compilação no Windows, que é com o comando K. Portanto, a mesma coisa de carregar aqui no compile, ou a mesma coisa de chegar aqui e fazer compile, ou a mesma coisa de clicar aqui. Se clicarmos aqui, na verdade, ele iria compilar tudo o que tivesse aqui. Todas as classes, mas neste momento só temos este. Este equation, que é um applet. Já agora, o que é um applet, sabem? Não haver aqui grandes mistérios, porque está ali pela grafo. Alguém sabe? Não? Os que sabem não querem dizer. Quando a linguagem Java foi criada, não demora exatamente não, mas foi para aí. Foi pouco tempo depois de aparecer o browser. O browser apareceu em 93. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi o browser em 93. Nunca já não existe, atualmente na prática. Foi criado no CERN, já agora um bocadinho de história. Sabem onde é que foi criado o browser e a World Wide Web? Ninguém sabe? Na Suíça. Acho que foi na Suíça. Era certo? Foi no CERN. O que é o CERN? Exato, por acaso eu também não lembro o que é em inglês. Não devia ter feito esta. Mas é um centro de investigação em física, os principais do mundo. Tem um daqueles. Para colidir partículas, um acelerador de partículas, para colidir partículas e descobrir as origens do universo, não é? Pronto, mas lá, para se dedicar à física de partículas, é uma coisa extremamente complicada, é preciso muita gente, muitas áreas, e há lá fartura de informáticos. Aliás, até um dos sítios onde há bolsas para alunos de informática, já há muito tempo. Bom, mas foi lá, estava lá outro senhor que também sabia umas coisas de informática, que se lembrou da ideia de pôr uma ideia que era o hiperteste, que não era completamente nova, que é ter teste, quando a gente carrega num determinado teste que vai ver outro teste, um teste para outro. Lembrou-se de utilizar esta ideia para a internet, que era uma coisa que já existia, mais ou menos desde o final da década de 60, pensar assim, mas que era algo um bocado na base da linha de comando e pouco mais. Não tinha propriamente aquele aspecto gráfico. Pronto, ele lembrou-se de fazer lá o hipertexto. E agora, porque é que eu falei disto? Porque quando apareceu o Java, foi poucos anos, na verdade, muito poucos anos depois,
apareceu como uma grande novidade, algo muito interessante da linguagem Java, podíamos pôr dentro da página web, ali uma parte da página de um retângulo, não é? Era um programa que estava a funcionar ali naquele sítio. Eu também tinha a ver o programa, era tudo do computador, dentro de uma página web estava ali um retângulozinho que estava a funcionar ali um programa, funcionava ali como um terminal dentro da página. Ainda temos isso hoje em dia, não é? Se for uma página, até quando jogam uns vídeos na net, e está ali, na verdade, um programinha que está a correr naquele sítio. Porque também está a correr uma data de programinha. Tanto que até para uma data de coisas para filtrar esse programinha nessa coisa que eu já mexer. Ainda estou a falar de imagens animadas, não só mesmo programas que estão lá. Quando apareceu a linguagem Java, permitia fazer isto. E esse tipo de aplicações que foram dentro do browser chamaram Applet. Applet no sentido que era uma aplicação pequenina. Não quer dizer que fosse muito pequenina, mas tipicamente é muito mais pequena. Porquê? Porque tinha que ser carregada de lado a lado do servidor para o browser. E depois o browser executava. Esta ideia na altura parecia muito interessante, hoje em dia já não é tanto, já há muitas outras alternativas. Mas nós aqui, com esta biblioteca que estamos a utilizar, estamos na verdade a fazer Applet. Quer dizer, com um bocadinho de trabalho, pouco de facto, isso é uma questão de descobrir as letras certas para pôr lá numa página web, eu pensava fazer uma página web muito mais simples possível, HTML, body, fecha body e fecha HTML. Basta ver até pela net o que é que tem que lá pôr, basta pôr lá uma linha, mais ou menos esquisita, e essa linha permite dizer que ali naquele sítio queremos que seja executado um programa Java, pelo Applet. Então é uma forma de dizer isso. Então estes programas que nós vamos fazendo aqui, na verdade, podem ser produzidos no geral. Normalmente nós não vamos fazer isso. Sei que a gente vos mostra isso aqui mais bastante, mas vocês próprios também podem, quando entenderem, descobrir isso. Nós não estamos muito interessados nisso, não é só agora o que nos motiva. O que nos motiva para estar a usar Applets é que esta biblioteca usa Applets. E porquê é que ela usa Applets? Porque os Applets são mais simples de introduzir, digamos assim, do que programas Java que não é um Applet. Eles são uma aplicação Java. Nomeadamente, os Applets basta terem aqui um run. Até tem este construtor, mas a rigor ele até não faz falta. Aqui tem só um run. Se fosse uma aplicação Java, em vez do run, tinha uma coisa mais complicada. Tem um main, tem uns parâmetros. Logo no início, digamos que é tralhar mais. Então eles, quando fizeram esta biblioteca, que foi aplicada em cima, para utilizar Applets. Tá? Ele reconhece isto como um Applet. Porquê? Porque aqui este nosso código, que nós demos-lhe o nome à classe equation, para a semana vamos ver exatamente o que é isto de uma classe, mas dizemos que a classe estende o console program. E o console program, na verdade, é um Applet. Então, o extend significa o equation é um console program. Pode ser visto assim. E o console program é um Applet. E daí o BJ a pôr aqui a palavrinha Applet. Tirando isto é só uma explicação porque é que ele está Applet, não temos que nos preocupar com isso. O que nos interessa agora é que o nosso programa começa aqui nesta função run. Tá? Pronto, no enunciado está lá um exemplo de um programa muito simples para ler um valor que soma dois números. Podemos fazer aqui um outro que introduz ao if. Podemos introduzir já a instrução if. Ou seja, um se. Se é uma coisa, faz isto. Se não, faz outra. Podemos fazer um programa que introduz ao if e podemos também fazer já um ciclo. Vamos avançar aqui um bocadinho na matéria sem entrar na parte gráfica. Não é? O que é um ciclo? O programa que vocês fizeram, que eu já fiz, e mesmo aqueles que eu mostrei no vídeo das contas, eram tudo instruções diretas, sequenciais. Inclusive é este que está aqui no guia. Eu vou mostrar o que é que quer dizer com isso. Naquele anda, mais para baixo. Este programa tem que perceber bem. Este programa tem 4 instruções. Nestas 4. Na primeira, chama uma função, pergunta ao utilizador um valor, e o valor que o utilizador escreve é o valor que a função retorna. Esse valor que é retornado é colocado na variável mu.
esta ideia pode parecer muito simples para quem já está mais familiarizado com isto, ou já programou qualquer coisa antes, ou mesmo para quem nunca programou, mas para algumas pessoas acreditem que isto faz confusão. Como eu não sei para quem faz confusão, não vou falar um bocadinho mais disto. O que é que significa que isto coloca um valor aqui em número? Pensando um bocadinho mais profundamente nisto. Vejam, se eu fizesse aqui outra coisa parecida, que era n igual a 4, eu ter ali uma outra variável, n, por exemplo, n0, n0 igual a 4. O que é que estava a acontecer? Essa linha, diga lá. Não, alguém diga. N igual a 4. Isso é uma situação. N0 igual a 4. Pronto, o n0 ia ficar com o valor 4. Portanto, se tivesse assim, n0 igual a 4. Vou ver aqui na caneta. Isto é outra coisa que normalmente não tenho, está lá que eu estava a dizer antes de escrever isto. N0 igual a 4. Vejam como este 0 não é um 0, no sentido de valer 0, no sentido de número 0. É apenas uma letra. Um número, na verdade, não é? Um algarismo, mas não está a funcionar como número, está a fazer parte do nome N0. Isto é porque os números, as variáveis podem ter números. Não podem ter um número no início. Vocês já experimentaram isso? Deixem-me só vir aqui. Estas coisas é sempre melhor mostrar. Vou experimentar, no vosso caso. Por exemplo, se ver aqui n0 igual a 4, deixa-me só aumentar isto outra vez. Compilar, isto não deu erros, né? Não, dá para ver aqui, no resultado de erros. Vamos ver o que é que acontece se fosse 0n. Ele já não gosta. Isto é só uma regra de sintaxe. A linguagem tem esta regra. A gente pode gostar ou não, mas se tem esta regra, temos que respeitar. O nome de uma variável não pode começar por um número. Isto tem a ver se não é difícil ver porquê. Né? É mais fácil para o programa que está a traduzir quando encontra um número assumir logo que aquilo é um número. Não é uma variável. Se tiver esta regra, se começa por determinadas letras, não é um número, se começa por número, é um número, ajuda a traduzir. E na verdade, uma variável chamada 0n também é um bocadinho esquisita. Normalmente convenciona-se que uma variável não pode começar por um número. Mas pronto, quando fazemos isto é fácil, ou pelo menos é mais fácil de perceber que é o 4 que vai para a variável n0. Mas quando nós fazemos aquilo que está ali, o n1 igual a read, já é diferente. Agora eu vou fazer propositadamente com outro, que nós também vimos na semana passada. Mess.sqrt de 4. Agora vamos ver o que é que isto dá. Isto já dá um erro que vocês se calhar já encontraram. Não foi definida a variável número. Não, se repararem, a variável até está a ser definida. Não, é nenhum está definido. Não, mas estamos a tentar defini-la, certo? Por exemplo, eu dei aqui um erro. Ainda não olhámos bem para o erro, mas eu vou saltar. Agora vamos por aqui, 4.0. Não é lá botar 4 ou estar 4.0. Porque temos que definir primeiro sempre com um valor que não seja uma função, não é? Antes de definirmos o R. Não, ter n1 igual a 0 em cima e depois carregar, fizer essa instrução já não tem problema. Seria? Vamos ver. A vantagem da programação, a vantagem por vezes é a desvantagem. É que é muito fácil experimentar coisas. Isso é um dos problemas também, embora seja. A gente está sempre a experimentar e também faz o que deve. Ou não pensa devidamente nas coisas, vai fazendo um bocadinho aquilo que por vezes chama tira os patos. Né? Está experimentando até acertar. O problema disso é que nós não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, às vezes aquilo funciona e não sabe porquê. Já ouviram, há uma pequenina anedota que é a prática. A prática é quando tudo funciona e ninguém sabe porquê. E a teoria é quando... a teoria é quando... Agora já me estou a lembrar do final, não lembro da outra parte. A prática é quando tudo funciona e ninguém sabe porquê. A teoria é quando? Já sei. A teoria é quando sabe tudo sobre um assunto, mas nada funciona. E a teoria junto com a prática é quando nada funciona e ninguém sabe porquê.
Vai ser uma piada para vezes conta. Mas o problema, de facto, de ir assim na tentativa e erro, é que às tantas o programa até pode funcionar, mas a gente não sabe exatamente porque é que está a funcionar. Isto quando o programa já é um pouco maior, não é? Quando é um programa 3 linhas. Mas o problema de fundo é parecido. Bom, então se tivéssemos aqui N1 igual a 0, e depois agora a seguir fazíamos isto, já não devia dar problema, é isso? Quer dizer, ainda falta aqui um parênteses. Vai dar melhor que o problema, o next part Vai, pois, mas esse é que é capaz de ser o problema. Mas esse é que é... Contas podem não ser... E esse é que é o problema. Porque infelizmente ele aqui está-me a esconder. Deixa-me ver se eu consigo pôr isto aqui só para vos conseguir mostrar melhor. Vocês conseguem ver isto aqui em baixo? Aí atrás cá não conseguem, não é? Vocês não devem ir para trás. Aqui o Mac de vez em quando não gosta muito de mudar as janelas no fim. Portanto, isto. Já se ligar. Vejam este erro que é muito comum desaparecer agora quando estão a trabalhar com doubles limites. Possível quebra de precisão, por exemplo, não é? Encontrado um double e era requerido um int. Era preciso um int. O que é que acham que isto significa? Esta é a mensagem dele. Ele diz que acha que pode ter perdido precisão, porque encontrou um double e precisava de um int. O que é que ele quer dizer com isto? Quando é que ele encontrou o double? É o 4.0. Se calhar não é bem o 4. Pois podemos pensar que era o 4.0, é verdade. Mas então vamos tirar o 4.0 por o 4. E vamos compilar. Continuamos a ter o mesmo problema. O problema já não é do 4. Onde é que está o double então? Aqui aparentemente não há double nenhum. É o SQRT, que devolve um double. É aquilo que vocês na matemática já ouviram falar de funções reais, de variáveis reais. Ouviram falar disso? E então sabemos que a gente ouve. E às vezes não pensa muito bem o que é que isto quer dizer. Porque é uma função real, variável real. Agora tivesse a explicar ao vosso amigo mais novo, ou filho do vosso amigo, o que é uma função real, variável real. Não é? Uma criança de 10 anos. Não é? Eu já tinha que explicar primeiro o que era a função. Não é? Já ficamos difícil com isso. Mas esta história de ser real, de variável real, para que isso está muito bem. Sim, é verdade. A primeira coisa da vida é isso, mas significa a variável, a função real de variável real. Porque a variável é real. É o que acontece aqui com esse QRT. Ele está à espera que a variável seja real. Espera que é um bocado a conversa de programas de computador. Aquela função tem como argumento um valor real. Neste caso tem um valor real. Portanto, é uma função de variável real. Mas normalmente dizemos que assim, a função é real de variável real. Portanto, há duas coisas reais. A variável que é real será o nosso 4, que embora não seja real, neste caso é converte automaticamente para real. Mas a função também é real. E isto é que esta parte é que é importante. Pode parecer que assim, temos aqui um jogo de palavras, mas eu vou explicar. A função é real, significa que produz valores reais. Porque isso é uma função inteira, produz valores inteiros. Devolver valores inteiros. Portanto, a função é real, significa que o valor que ela devolver é real. Então o que é que está aqui a acontecer? A função, e este é que é um aspecto que é preciso tornar-se automático, como eu estou agora a fazer, andar a falar. A função é como se fosse um número. A função SQRT é como se fosse um número. E esse número é que na verdade estamos a tentar colocar no N1. Tal como aqui pusemos o 4 no N0, aqui estamos a pôr um outro número qualquer no N1. Só que esse número não está logo ali diretamente. Mas está sob a forma de uma chamada de função. Portanto, o que nós estamos a pôr no N1 é o valor que esta função produz. Portanto, esta função é como se fosse um valor. Exatamente. Portanto, as funções são como se máquinas. São máquinas, uma função real, variável real, uma máquina. Transforma um número real noutro número real. Pode ser o mesmo, mas pode não ser.
que colocar. Mas transforma argumentos noutra coisa. Um ou mais argumentos, aliás, quando pode transformar 0 ou mais argumentos, agora isso não seja propriamente uma definição do que podemos dizer que é uma função também matemática constante, não é? Mas a partir de uma função mais normal, mais bem computada, recebe um ou mais argumentos e devolve uma coisa. Tá? Então está aqui a acontecer. Esta recebe um argumento e devolve outro. É isso que nos permite. Não, já estava a avançar. Primeiro a questão do erro. Então o que ela devolve é um valor real. Isso é que é a razão de ser deste erro. E nós podemos produzir o erro mais cedo. Se nós fôssemos aqui e fizéssemos 4.3, o erro agora está logo ali. Ele não chega a mostrar. Vejam como ele para ali, já não vou mostrar o erro aqui em baixo, porque começa do início para o fim. O erro é exatamente o mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Agora se calhar já está mais claro o que é que está a acontecer. O que é que acham? Portanto, esta possível perda de precisão é porque ele, na verdade, para ter um double inteiro, teria que perder a parte decimal. Tinha que se livrar da parte decimal de alguma maneira, ou dava 4, ou dava 5, ou qualquer coisa. Mas isso ia ter uma implicação, íamos perder a informação. Ia tal perda de precisão. Já não era 4.3, passava, por exemplo, a 4. E então ele avisa-nos disso, não nos deixa fazer. Na verdade, não nos avisa só, considera mesmo o erro, não nos deixa fazer isso porque isso é perigoso. Porque ele considera que isso é perigoso nesta situação e não faz essa conversão automática. Tá? Enquanto que aqui, vejam como aqui dentro, ele não se importa de pôr aqui o 4 em vez do número real. Porquê? Porque passar de 4 para o número real não perde informação. Estão a ver? Enquanto 4.3 para 4, eventualmente já perderia. Portanto, neste caso ele considera um erro. Aqui, a situação é idêntica. Porque o valor que vem aqui, ele não sabe qual é. Ele não vai fazer a conta. Aqui até é 2. Ele diz, pois, mas isto até dá 2. E o 2 ele podia converter para inteiro, não perdia nada. Mas ele não vai fazer isso. Porque isso significaria que o computador, de certa forma, já estava a executar o programa. Portanto, o computador não vai a esse ponto. Só olha para aqui e vê que pode acontecer. Porquê? Porque ele simplesmente vê. A função é real. Agora estou a ter por um valor real no valor inteiro. É só isso que ele verifica. Depois queixa-se, olha, não pode ser. Pode haver alguma situação em que isto vai liberar. Ele não vai ver este caso específico. Portanto, em resumo, se nós quiséssemos fazer isto, aqui o nosso N1 teria que ser double. Teria que ser um valor real. E agora ele já não se queixa. Tá? Portanto, quando aparecer aquele erro, que vai desaparecer de certeza, já apareceu, ao fazer no dia 1, tem a ver com estarem a perder informação. Ou seja, tipicamente estão a colocar um valor, tentar colocar um valor real num valor inteiro. Tá? Pronto, vocês fizeram aquilo da equação, eu não vou estar aqui a fazer outra vez porque o objetivo é que vocês façam aquilo de forma resolvente, se não fizeram devem tentar fazer. Ainda assim, vamos voltar agora ao que está na... agora não estou a lembrar o F4 para apagar uma linha. Já pode se ver outra vez. É um shortcut um pouco estranho, mas é o F4 para apagar uma linha. Voltando ao que está no... Vamos esmiuçar um bocadinho aquilo que está ali no enunciado. Portanto, isto que está no enunciado, vou fazer aqui uma versão ainda mais inútil do que o programa está no enunciado, que é escrever simplesmente o valor do N1. N1 igual a N1. Tá? Temos aqui um programa completo e bastante inútil. Mas um eco, né? Do número que a gente escreve. Na prática é o que ele faz. Vamos executar. Já sabem, para executar, devo escolher esta opção aqui em baixo. É para isso que vocês, aliás, colocam uma das coisas que eu lá pedi na instalação para poder estar esta opção aqui. Porque senão aquele run applet não faz o que nós queremos. Se vocês forem por aqui e começam-vos a fazer perguntas esquisitas. Portanto, não nos interessa nada isto. Vamos usar esta opção. Portanto, ele escreve aquilo. E agora, se eu escrever aqui 345, e ele escreve 345.0. Tá? Vamos pôr isto aqui para nos lembrarmos o que é que o nosso programa faz. Isto é tão pequenino, mas...
olhando para aqui agora. Vamos esmiuçar um bocadinho o que é que isto significa. O this, ponto read double. Em rigor, o this não é absolutamente obrigatório. Mas se não pusermos lá o this, ele adivinha que deveria estar lá o this, por assim dizer. Então, se nós puséssemos isto faz exatamente o mesmo. Mas nós vamos ter como regra colocar o this e isso vai ficar mais claro para a semana. Mas podemos já dizer que o this isto é como se nós tivéssemos executar o nosso programa no contexto de um objeto da classe equation. Só para a segunda vamos falar de objetos, mas podemos pensar que este read double está disponível, portanto é uma função, podemos usá-la porque ela veio daqui do console program. Lembra-se que eu tinha dito que o nosso equation é um console program? Pronto, aquele console program tem um conjunto de funções. Então dessas funções que vêm, que estão disponíveis por isto ser um console program, essas funções têm como prefixo o this. Por agora isto é perfeitamente suficiente, não é a história toda, mas está correto e é suficiente. Portanto, as funções que nós temos disponíveis por via do nosso programa ser um console program têm o prefixo this. Já se nós quiséssemos, por exemplo, escrever aqui a raiz quadrada do nosso número, usávamos o nosso amigo SQRT e tínhamos o quê? Aqui, SQRT de N1. Vou afastar aqui este parênteses só para se perceber melhor. E vejam, este SQRT tem como prefixo o MATH, que é aquilo que vimos na semana passada. Portanto, as funções matemáticas não estão disponíveis no console program. Estão disponíveis, na verdade, noutro conjunto de código, que é a biblioteca da Java, vamos chamar assim, que tem lá uma data de funções, e um conjunto delas são as funções científicas, que estão dentro de uma estrutura, que é a classe também, chamada MATH, que é a abreviatura de Mathematics em inglês. Não é? E então, o nome completo do SQRT é MATH-SQRT, que faz parte do pacote MATH. O pacote aqui não é muito feliz, porque o pacote tem um significado, é um conjunto de classes, na verdade é Java, mas, digamos, faz parte do embrulho, o embrulho não é um nome técnico, MATH. Então, esta está dentro do MATH e o read double, que é o this, significa este, está disponível dentro do nosso equation, que é o nosso console program, que é o nome que nós demos ao nosso console program. Tá? Então, esta função não é uma função pura naquele sentido que nós damos-lhe algo e ela devolve-nos um valor, porque ela faz um bocadinho mais do que isso. Nomeadamente, escreve lá no ecrã a string que nós lhe passamos por parâmetro, que é o que está ali atrás. Né? Vocês viram isso? Portanto, aqui na verdade é uma função que tem um bocadinho de procedimento. Tem uma palavra que é usada mas que eu gosto de utilizar para distinguir. Uma função, como deve ser, assim, tem a ver com aquilo que vocês pensam da matemática, é aquilo que falámos há pouco. É algo que recebe aqui coisa de argumento e devolve uma coisa. Devolve uma coisa, não devolve duas. Tal como na matemática. Podemos ter uma função x, y, z, mas depois aquilo dá um valor. Os reais variáveis real e matemática, são frequentemente assim. Vamos ter vários argumentos, x ou y, um plano ou um espaço, um x ou y, e depois dá um valor. Aqui, esta também nos dá um valor. Dá um valor que a pessoa escreveu. Isto é claro. Mas antes disso, já tinha feito algo, que era escrever aquela string. Portanto, ela faz algo e depois faz outra coisa que implica devolver o valor. Aqui a seguir, porque é que aparece aqui isto algo entre aspas, aqui não está entre aspas, aqui tem um sinal mais? O que está entre aspas é sempre levado, considerado textualmente, o que está entre aspas, dentro das aspas, que é o escrito, como no caso da primeira, que agora se chama read, mas exatamente uma parte que também escrevo aqui no ecrã. Ou então, se não tem as aspas, digamos que é traduzido para ali do valor que lá está. Então, o que é que aqui aconteceu foi isso. O MA, o SQRT do N1 é o quê? O que aqui vai dar? É uma chamada de função. O que vai dar?
algo que aquela função devolve. E o que é que aquela função devolve? Devolve um double. Um valor do tipo double, que é um valor real. Então é esse valor real que na verdade vai ser considerado. A gente não vai lá escrever no ecrã e APH SQRT é nenhum. Como é que isso... Se quiséssemos fazer isso, aqui é um bocado esquisito pôr, não é? Se calhar mais valia fazer aqui. Até ficava mais bonitinho. Então, para ficar um bocadinho mais simpático, podíamos querer escrever isto. Bom, isto não é muito interessante. Porquê? O que é que isto vai escrever? Vamos executar. Run. Vamos pôr aqui um número qualquer. Vá, aqui um 25 é um quadrado perfeito. E vejam o que é que ele escreveu. Isto não é o que a gente quer. O que é que ficava mais bonito ali? Devia estar SQRT 25, não é? Então, para fazermos isso, o que é que temos que fazer? O que está entre aspas, qual foi o problema? É que isto está tudo entre aspas. Então tudo o que está entre aspas é levado à letra. Então tínhamos que no fundo interromper as aspas aqui para ele agora interpretar o N1 como número e não como N1 mesmo, né? Mas como o valor que está no N1. E agora punhamos as aspas, temos que pôr o mais, porque esta linguagem obriga, o mais está ali a juntar as coisas, né? Como se estivéssemos a juntar texto. Portanto, vamos a juntar o texto SQRT, deixa-me aumentar isto um bocadinho, não é? Portanto, vamos a juntar o texto SQRT, parênteses, com o valor do N1, se tivesse entre aspas do N1 era N1, era a letra E no número 1, mas assim é o valor do N1, depois a juntar com o texto parênteses e espaço igual espaço, e depois a juntar com o valor devolvido por aquela função, que é a raiz quadrada do N1, certo? Está claro isto? Sim? Ou não? Se não está, digam. É muito importante que estas coisas simples fiquem perfeitamente sabidas, porque depois as coisas vão complicando. A programação vai sempre complicada, mas assim gráfica mas se vocês não saberem coisas destas que eu que são muito simples, vai ter sempre um problema mais cedo ou mais tarde. Tem que tentar pela linha na primeira vez. E digamos que as coisas estas questões mais simples são as mais fundamentais também, né? Porque estão sempre a ser usadas a toda hora. Portanto, desta forma, já é fácil de acreditar, né, que isto já vai fazer o que nós queremos. Vamos correr isto. Vamos pôr aqui o nosso 25. E pronto, já tínhamos cá o nosso SQRT de 25. Hã? Pronto. Era isto que tínhamos feito aqui com isto das strings. Está claro? Tá? Isto é fácil, não é? Tem noção? O que é que podemos agora fazer mais para tornar isto um bocadinho mais interessante? Isto, na verdade, já usa tudo o que está no guia prático 1. Embora no guia prático 1, o que é que acontece? As expressões são um bocadinho mais complicadas, não é só a raiz quadrada de 1, que é uma expressão mais complicada. Mas também se resume a pedir os valores ao utilizador e depois escreverem os resultados. Só que os resultados são calculados com uma forma mais complicada. Mas em termos de programação, não há ali muito mais coisas. Também usam raiz quadrada, usam um quadrado, na verdade o quadrado nem sequer obriga a usar uma potência, né? Um b ao quadrado, que esta é a nossa forma resolvente. Né? Portanto, isto aqui tem uma raiz quadrada, tem um b ao quadrado, que na verdade pode ser programado com b vezes b, não há nenhuma razão especial para usarem uma potência só por causa disto, podem fazer b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. Então só tem que converter de notação matemática para notação de calculadora, na prática, porque a linguagem Java é muito parecida. Não há dúvidas até aqui?
Então, algo que podiam querer fazer, e que pode dar jeito para o vosso programa, é aquela questão, há aqui um truquezinho que o guia não dá muita importância, não é? Que é aquela história se o delta é negativo, lembra-se que é o delta, de forma resolvente, aquilo depois dá problemas, não é? Ou seja, se a raiz quadrada é negativo. Então, o que é que daria jeito? No mínimo, era, em vez de eu originar um erro, que eu facilmente, se quisermos pegar mim, era primeiro verificar se eu até preciso que o nosso programa tenha dois caminhos alternativos. Era, se o delta é negativo, faz uma coisa. Se uma coisa, faz outra. Só dá uma raiz, vamos ter uma raiz com uma raiz e tu vais estar a mostrar duas raízes. É verdade. Fica igual, não fica igual. Sim, é outro nível de preocupação, mas é verdade que praticamente correto, quando é igual a zero, não precisa estar a fazer a conta de duas vezes, não é? Então lá mais ou menos, se for mais ou menos zero, claro que não é relevante. Só por isso, não é? Mas aqui estava com o nível anterior mais grave que a da outra. Se o professor se tem uma função que a raiz é 1, por exemplo, y igual a x quadrado mais 1. Não, vai estar tudo esquecido. Aí se for 0 é que... Pronto, mas vamos falar sobre o outro, porque esse como exercício para vocês terem o programa mais composto. Isto na verdade era só uma desculpa para introduzirmos a instrução if. Porque na programação, além da chamada de funções, nós estamos aqui a fazer um bocadinho, nomeadamente esta nossa função running, na verdade isto não é uma função, mas é uma função daquelas mecanismos que ficam cantados ao valor. É uma função no sentido lato, na programação, especialmente na linguagem Java, na linguagem da família, da linguagem C, Java, C#, C++. Fala-se por vezes em função em sentido mais lato. Ou seja, algo que tem uma sequência de instruções já pode usar uma instrução. Mesmo que não devolva valor. Portanto, é um bocado o que acontece aqui com o run. Temos aqui duas instruções e isto não devolve valor nenhum. Na verdade, esta palavrinha void está a dizer isso. É uma forma um bocado estranha, mas é uma forma de dizer que o run não é uma verdadeira função porque não se transforma em valor nenhum. Nós não podíamos, em algum sítio, fazer 3 mais run, por exemplo. O run não tem a ser nenhum. Na verdade, não tem a ser nada. É só um conjunto de coisas que são feitas, instruções executadas. Mas então, voltando aqui ao nosso programa, se quiséssemos tratar essa questão que o delta pode ser negativo, como é que fazíamos? Tínhamos que fazer algo do género. Se qualquer coisa, fazemos isto. Caso contrário, fazemos outra coisa. Então, em programação, além da sequência, digamos que as 3 construções fundamentais para fazer um programa, além das chamadas funções que eu falei, mas na verdade isso significa decompor o programa em várias partes, para não estar muito seguido. Mas, se tivéssemos tudo seguido, há 3, digamos, três formas de compor o código que são suficientes para fazer qualquer programa. Vê-se por aí baixo, que era, por um lado, é a sequência, que é natural, nós estamos dedicados a isso, que é a leitura, vamos ver isto é para a direita e cima para baixo. Então ele faz esta instrução, depois faz a seguir. Mas agora isto não chega. Então a outra que dá jeito é o ciclo, que é o futuro. Várias vezes a mesma coisa. Não, se quiséssemos escrever 20 vezes uma palavra, fazíamos um ciclo. Também temos que andar a escrever 20 vezes, porque se fizéssemos 20 vezes, já não é sempre pensa erro, sempre dá trabalho, ficava agarrado às 20 vezes. A gente podia, por exemplo, é um problema muito simples, queríamos que eles escrevessem uma determinada quantidade de vezes indicada para o utilizador uma determinada palavra. Tinha que perguntar ao utilizador quantas vezes é que era para escrever a palavra e depois escrevia. Para isso tinha que dar a quantidade de vezes que é para fazer algo na variável e depois repetia a mesma coisa essa quantidade de vezes. Portanto, além da sequência, há a repetição. E depois ainda há a alternativa. Que é,
se isto é verdade, faz isto, se é falso, faz isso. Basicamente, com estas três construções, que depois podem conjugar e explicar de alguma forma, mas na essência temos estas três construções que são suficientes para fazer um programa. Vamos ver então essa da alternativa. Como é que poderíamos fazer isso? Mesmo aqui para este caso da raiz quadrada, que acaba por ser muito parecido, podemos fazer assim. If, portanto, if é se o N1 for maior. Agora lembrei-me que deixa eu lá. Está aqui esta folha e eu uso esta. Estou aqui esta para chegar mais aqui. Sempre andar a circular. Eu queria andar a circular junto com esta. Façam isso com atenção para preparem o trabalho. A vocês e aos professores. Talvez estou a dizer, se o N1 for maior ou igual que 0, seria? É a situação normal, não é? Portanto, vejam, o maior é igual é feito com o sinal de maior e com o sinal de igual, porque não há um símbolo disponível. Isto tem razões históricas, não é? Os teclados antigos também não tinham. E então usaram o maior e o igual, aquilo faz maior ou igual. A mesma coisa para o menor ou igual. Portanto, escreve-se pela ordem que nós dizemos, maior ou igual. Tem o sinal maior e o sinal igual. E se fosse igual, para comparar com 0, era igual, igual. Já agora um bocadinho sobre estes operadores de comparação. Vejam porquê. Porque o igual, na verdade, não compara nada. O igual já vimos que é mais como se fosse uma seta de direita para a esquerda. Né? Pega no valete aqui e coloca aqui. Portanto, infelizmente, esta linguagem, o operador histórico, usa o igual para isso. Para a afetação. Para pegar no valor e copiá-lo para o outro lado. Então, optaram por colocar o igual igual para fazer igual. Fazer aquilo que o igual na matemática faz. Fazer aquilo que todas são iguais. E então acaba por ser algo que serve para construir expressões lógicas. Aquilo é verdadeiro ou é falso. O N1 ou é igual a 0 ou não é. Ou é maior ou igual a 0 ou não é. Aqui o que nos interessa é verificar se é maior ou igual a 0. E depois, há mais do que uma hipótese, mas vamos ver primeiro aquela que funciona sempre. Vamos pôr entre chavetas o que queremos que seja feito neste caso. E o caso contrário. Pomos a palavrinha else, que é caso contrário, e outras chavetas. Graças às chavetas, isto cresce logo muito. Mas a sintaxe é esta, funciona sempre. Há um pormenor que vamos tentar não utilizar, mas que ficam já a saber que se, agora aqui dentro das chavetas, só colocássemos uma instrução, para tal que só com um ponto e vírgula, assim, podíamos prescindir das chavetas. Mas nós, como regra de estilo, como regra de escrita, vamos pôr sempre as chavetas. Mesmo pagando o preço daquilo ficar maior e ocupar mais linhas, vamos colocar sempre as chavetas. Tá? É especialmente importante quando se está a começar nestas coisas. Então vamos ter essa regra nesta disciplina, colocarmos as chavetas sempre. Então, agora já temos um sítio onde podemos fazer algo, tendo a certeza que neste sítio o N1 é maior ou igual a 0, e temos um outro sítio onde podemos fazer algo que queremos fazer, sabendo que o N1 não é maior ou igual a 0, e neste caso a única hipótese que sobra é que seja menor que 0. Certo? Portanto, isto que nós tínhamos aqui feito, na verdade, era para o caso do N1 ser maior ou igual a 0. Tá? Agora, neste caso, vamos deixar isto assim. Ele não se queixa de não ter ali nada dentro. Vamos experimentar. O que é que acontece? O que é que acham que acontece? Podem ir tentando adivinhar. Vamos aumentar isto. Portanto, se eu puser aqui o 4, para toda a gente desconfia o que é que vai acontecer, não é? Não o 2. Pronto, agora o nosso programa terminou. Vamos fechar a janela, para também não se dá o trabalho de fechar. E agora? Vamos fazer outra vez. Isto não foi boa ideia, porque agora a janela ficou muito grande. Deixa eu ver assim. Não ficou grande, foi no sítio errado. Agora se pusermos aqui um valor negativo.
menos 4. Desculpem lá, estou eu que estou aqui a atrapalhar com os zooms. Não aconteceu nada. Porquê é que não aconteceu nada? Não havia nada para fazer, não é? Exato. Isto só para dizer que o não fazer nada, claro que agora a gente sabia que tinha feito isso de propósito, mas se não sabia que tinha feito de propósito, o não fazer nada também era um erro. Isto é para mostrar que o programa não fazer nada, normalmente é um erro também. E ainda há outro pior, que é ele não terminar. Devemos ver isso. Tentar sempre a fazer coisas e nunca mais acabar. E normalmente estar a fazer coisas que já não interessam, não é? Porque ele pode não terminar. Há programas que pela sua natureza à partida não terminam. Isto vai parecer um bocado esquisito, mas é verdade. Não tem nenhuma razão especial para terminar, a não ser que nós digamos para eles terminarem. Não é o caso destes, porque estes programas estão a fazer uma conta. A gente põe os valores, faz a conta e vê o resultado e acabou. Porque um programa de cálculo normalmente é assim. É muito como uma função. É como se o próprio programa funcionasse como uma função. Nós damos um valor, ele faz qualquer coisa, produz o resultado e acabou. E há muitos programas que funcionam assim. Mas só agora, por curiosidade, pensa lá em algum programa de computador que não tenha essas características, que esteja sempre a funcionar. Não tem nada? Sim. Sim, para o programa é uma aplicação. Uma aplicação. Sim, isto é uma aplicação. Só vai terminar quando nós pedimos que isso também quer terminar. Mas na verdade, há imensos programas deste caso, provavelmente a verdadeira maioria. Tem um programa que controla os semáforos na estrada, se começarem a pensar aí nas coisas que são programas, não tem outras em conta, bem que a maior parte deles tem essas coisas. Muitos deles são programas que estão ali, à espera até que nós façamos algo para eles fazerem algo. Se pensar, é a própria interface do programa. O programa é uma aplicativa, do Word. Quando vocês chamam Word, o programa não está a fazer nada. Tem que lá escolher uma opção para fazer qualquer coisa. Você podemos reativos. Portanto, que estes aqui são muitas vezes programas em batch. Programas que fazemos coisas rapidinho e acabou. Bom, mas aqui de facto não havia nada para fazer. Mas agora é interessante, até se nós não tivéssemos colocado o if, o que é que acham que acontecia se fizéssemos o valor negativo? Pronto. E uma forma de fazer isso é pôr a mesma coisa no else. Não faz muito sentido, mas vamos experimentar. Por isso não valia a pena um else, não é? Portanto, agora puser aqui um valor menos 4. Vejam isto, que é interessante vermos o que é que isto é. Ele também parece que não tem propriamente um erro, mas escreveu esta coisa estranha. Escreveu nano. O que é aquilo? Já alguém foi ver? Já alguém apareceu isto e foi ver o que é que isto era? Não mexer não. Tinha que ser com nano. Tinha que ser nano, não mexer. O que é que acham que aquilo significa? Não, se saber aqui isto nada é difícil. É uma pergunta difícil. Mas não é impossível descobrir. O que é que acham que aquilo significa? É, not a number. É isso mesmo. Portanto, ele diz que aquilo, not a number no sentido que não tem uma representação para aquilo nos imaginários. Nós vamos passar para os imaginários. E a linguagem a partir de não tem suporte para os imaginários. Eu quero. O processador à partida também lida com zeros de luz, zeros de luz à partida são muito legais, portanto, isso tudo são questões de representação. Mas a linguagem não tem isso que está mais com o constring e a coisa já funcionava. Não é assim que se quiséssemos fazer um programa para lidar com números imaginários ou complexos, na verdade seriam complexos, que é só a parte da internet. Sim, podíamos fazer aquelas contas que as pessoas eventualmente aprenderam, temos que estudar isso. Tínhamos que, e é perfeitamente possível, até um bom exercício de programação um pouco mais à frente, de acrescentar um tipo muito complexo. E depois permitir fazer somas, subtrações. Na linguagem Java não é mais elegante para isso, para acrescentar tipos numéricos, porque não permite redefinição o operador de soma. Então, a linguagem, por exemplo, permite-nos dizer o que é que acontece quando nós somamos dois números complexos. Podemos inventar um novo tipo e dar um novo significado ao operador de soma, que é para quando a soma dois números complexos, chamar realmente dois números complexos.
como ele faz, como o Java faz com os números e os números inteiros, né? Quando divide, o operador de divisão, na verdade são os operadores com o mesmo nome. Então, números inteiros ou com números zeros. Mas pronto, isto foi um parênteses. Portanto, ele, com isto, não, produz um resultado que não seria um resultado simpático à partida para o utilizador. Se nós quiséssemos simplesmente então fazer outra coisa qualquer, que não escrever aquela mensagem críptica, íamos dizer aqui, sei lá, podíamos dizer qualquer coisa. Podíamos dizer assim, N1 is negative. E isto é exatamente um exemplo do que é que não se deve fazer, no sentido que é assim. O nosso programa pode perfeitamente fazer estas coisas. Mas vejam, isto em termos de usabilidade, uma palavra assim mais esquisita, mas talvez vocês já podem ter ouvido, a usabilidade, ou seja, o programa ser fácil de usar, pode-se traduzir assim, de forma simples. Então eu vou pôr aqui, menos 4. Ele escreve isto. O que é que isto significa? O que é que está aqui de errado com isto? Na lógica do programa? Sim, por um lado, pois isto de voltar a perguntar, em vez de, por exemplo, vai dizer que é negativo e acabou e não diz mais nada, não é? No mínimo dos mínimos dizer que não pode ser negativo e era negativo, pronto. Então acabou assim, não há nada para ninguém, não é? Mas isso ainda não era nada bom. O que é preferível? Isso de voltar a perguntar se fosse negativo já era melhor. Porquê? Porque pelo menos, enquanto não tivesse um valor aceitável, né? Legal, como às vezes diz, ele não ia avançar para o cálculo. Porque aquilo que ele está a fazer é aceita um valor que está errado e depois diz, olha, está errado. Parece um bocadinho, faço aviso de linguagem para avisar que o utilizador. Não importa aceita qualquer número. Porque a gente tem um número e afinal é bem assim. Os utilizadores aceitar os outros não. Portanto, digamos que o nível logo a seguir era pôr na mensagem, era pôr aqui na mensagem N1 igual a, e depois aqui podíamos pôr, sei lá, podíamos inventar aqui uma notação qualquer, positive number or zero. Podíamos inventar uma coisa assim. Já era melhor, pelo menos é menos mau. Porque a pessoa, quando ia colocar um número, já pelo menos já sabia o que é que deveria colocar. Desculpem, fui eu que fiz a geneira, não é aqui, obviamente. Onde é que é o sítio para pôr isto? Não é aqui. Aqui, não é? Que é para aparecer ao utilizador. Pronto. É claro que isto não é grande coisa, né? Mas pelo menos a pessoa já sabia que ia colocar um valor positivo. E assim, em modo de teste, não há grandes alternativas a isto. Ou temos que dizer à pessoa que tem que colocar no intervalo, ou enquanto não colocar um valor no teu intervalo, vai voltar a perguntar, que é alguns pontos, mas há algo que ainda seria melhor. Porque em modo de teste é mais complicado de fazer. Que era, eu nem sequer devia era deixar a pessoa por um valor elevado. E é isso que acontece a toda a hora, não apenas mas nas nossas interfaces. Aliás, há algo que vocês todos conhecem como utilizadores desta abordagem, que é melhor em termos da tal usabilidade, que ser mais fácil de usar. Que é quando um programa, por exemplo, o Word, tem imensas menus, imensas opções. Quando vocês vão um menu, é uma série de que estão sombreados. Tem sentido mesmo de sombrear, não nos deixa sequer escolher. Porquê é que não deixa? Porque no contexto em questão do programa, não fazia sentido escolher aquela opção. Portanto, é muito melhor, obviamente, que eu escolher a opção que eu dizer assim, não devia ter escolhido isso. E dizer, não, também não, está errado. Não? É melhor não deixar logo escolher. Isso é muito melhor para o utilizador, do que estar a deixar escolher e dizer que está errado. E então, em termos de cálculos ou isso, até podia ser pior, né? Podia ser um cálculo muito demorado, física, meteorologia, há programas que estão a correr em minutos, facilmente, ou horas, ou dias. É muito chato de determinada altura dizer, não estava ali um bocado errado. Ou mesmo depois temos uma parada de valores, eu dizer que estava ali errado. Não, logo à partida não deve deixar que nós possamos lá colocar um valor errado. Portanto, são uma parte.
Aqui no caso desses nossa interface muito simples de texto, devemos já ficar alertados para pelo menos devemos avisar o utilizador qual é o valor legal. Nós não temos assim uma forma simples agora, não nos interessa, de impedir que coloque um valor errado, mas no mínimo podemos dizer à pessoa o que é que deve poder colocar. Portanto, perante isto, isto já nos permite ver o menu e ficam a saber como é que funciona um if. Vamos falar aqui um bocadinho só aqui da expressão lógica. A ver se arranjava aqui uma desculpa se apresento isto assim já resumidamente, para mostrar as expressões lógicas mais complicadas. Para já os operadores, já vimos o igual igual, se fosse o menor ou igual era assim, e como é que é o diferente? O diferente também é um bocado exótico, é com um ponto de exclamação. E o ponto de exclamação, na verdade, também é um operador lógico, sozinho. Portanto, estes são os operadores de comparação. Igual, igual, o diferente. Se quiser eu vou por aqui. Portanto, igual, igual. Deixa-me só aumentar isto para se ver alguma coisa. Igual, igual é a comparação para ver se é igual. Isto é para ver se é diferente. Para ver se é maior ou igual, para ver se é menor ou igual, para ver se é menor, para ver se é maior. E estes são assim os que nos vão gostar. Depois há os operadores lógicos, que vocês conhecem da matemática também, provavelmente. Já todos deram isso na matemática, já deram bolo, divino, depois ou outra, e outra. Alguém não me deu. Eles vão dar em matemática discreta. Sim, vocês vão fazer isso na matemática discreta e também sistemas digitais que vocês vão ter. Pois na matemática isso representa-se como V e um V ao contrário. Então, digamos assim, o, depois este é o I, e o note na matemática, negação, ou isto é isto, não é? Depende dos contextos. Não sei assim, como é isto, não é? Esse é o aproximado, a matemática discreta e isolada. O segundo é o rubro, é aproximado. O aproximado é 2. Pois, Não tem nada a ver. O aproximado aqui não tem nada a ver. O aproximado é com este mesmo, não é? Portanto, isto é representar para isso com a matemática. Portanto, o igual é diferente. Mas isto não é diferente, isto é uma nota. ok. Depois é assim, em muitas linguagens de programação mais simpáticas, isto representar-se-ia pela palavra play. E este pela letra Z e este por nós. E a muitas linguagens é assim. Aqueles símbolos não estão disponíveis normalmente, por isto. Em Java, devido à herança do C, usamos os símbolos mais esquisitos. E estamos a falar de operadores lógicos. Porque há operadores muito parecidos em termos de funcionamento, mas que são bit a bit. Era, se vocês tinham pensado nas representações, só interessa quando estamos a pensar a nível de bits. Nós aqui nesta disciplina não nos vamos dedicar a bits. Os sistemas digitais é que estamos a falar disso. Mas os números, na verdade, têm uma representação em binário. Se vocês fizerem um bit a bit dos números, por exemplo, se os números fossem este, sabe que número é este em binário? Tem um, não é? Um decimal. E este aqui é quanto? É 2. Não sabe uma frase, uma piada de informática, aquelas pessoas de informática que acham graça, que é assim: escreve assim, depois escreve assim, tipos de pessoa. Os que sabem binários não sabem. Aquelas piadas que a pessoa de informática acha graça. Agora, em Java, como é que nós representamos um lógico que, por exemplo, nos permite escrever coisas como isto? Igual, 0 e seria a partir acima, não é? B maior que 3. Pronto. Como é que sabíamos isto em Java? Não é com este. Isto não existe em Java. Pomos 2 is comerciais. E para o desculpa, o I é que é 2 is comerciais. E para o O, são 2 barras verticais. Uma coisa que vocês têm, acho que talvez no canto superior esquerdo do teclado. Não é? No caso dos PCs, acho que é. Não, no canto superior esquerdo, está lá a barra. No mapa de frente, 2 barras. E para o note,
é o nosso ponto de exclamação. Então, de certa forma, quando nós dizemos que o diferente é o ponto de exclamação igual, é um bocado a lógica que é o not igual. O igual é a contração. O igual com o igual. O que é que isto significa? Que se, por exemplo, claro que isto não interessa nada, mas se vocês pusessem aqui um not antes, vão ver? Isto era a mesma coisa de N1 igual a 0. Porquê? Porque era not N1 diferente de 0. Certo? Claro, isto dá para fazer exercícios prontos até à exaustão, não é? Fazer assim. As expressões, o que é que dão, são parecidas àquilo que vocês devem ter visto em matemática. Depois há as leis de Morgan, que é questão de saberem, vocês se deram lógica devem saber e vão usar isso em sistemas digitais, como é que a negação do I é a negação dos U's, e ao contrário. Como é que estamos de tempo? Ainda temos um bocadinho de tempo, eu vou-vos mostrar já como é que fazem um ciclo, que é algo que pode ser interessante para tornar o programa um bocadinho mais interessante. Sempre ficar interessante. Se vocês quisessem que este vosso programa todo, pronto, programa é tão espetacular que vocês querem que isto faça várias vezes, não é? Que não é só uma vez, depois acabam. Se quisessem que isto se fizesse uma determinada quantidade de vezes, deve-se usar um tipo de ciclo. Na verdade, os ciclos acabam por ser equivalentes uns aos outros, ou seja, quando usamos uma forma de repetir, há outras formas de escrever repetições. Há 3, podem sempre usar outra em lugar daquela. Mas dizemos que a receita é, se souberem a quantidade de vezes, saberem que é para fazer uma determinada quantidade de vezes, normalmente devemos, a regra é que utilizamos um ciclo que se chama um ciclo for. For porque é introduzido pela palavra FOR. For. Para uma variável igual a 1 até qualquer coisa, um bocado essa lógica. Em Java, o for é um bocadinho pesado a notação. Mas eu vou colocar aqui e depois isto serve um bocado como receita. Tem que usar uma variável que serve de contador, que vou pôr aqui no igual a 0. E depois põe, enquanto o i for menor que 3, outra vez ponto e vírgula, e aqui põe um incremento do i. Podia ser assim, i igual a i mais 1. Já vamos ver qual é outra maneira de escrever isto. Há uma data delas, maneira. E pomos isto tudo entre chavetas. Agora, eu vou compilar, não dá erros, porque eu não pus erros, não é? Pôs isto. E ia ver se tinha aqui um comando que eu queria. Onde é que ele está? Eu tenho aqui este comando, não sei se vocês já experimentaram, que é um comando que faz sempre os encantos de toda a gente. Vou clicar isto e ele arruma o código. Viram? Não é muito tão esperto como poderia ser, mas pelo menos faz as indentações, como se chama estas coisas automaticamente. E vejam, como eu tinha colocado estas chavetas para fora, ele agora empurrou tudo para a direita. Porquê? Porque tudo que está dentro destas chavetas está dentro de fora. Então, vai acabar, não existe agora. Portanto, tudo o que está dentro deste ciclo fora é o que está dentro das chavetas que estão logo a seguir ao fora. Já agora, tudo o que está aquele par, chaveta a abrir, chaveta a fechar, chama-se um bloco. Um nome, bloco de código. E o for tem o seu bloco de código. Assim como aqui o nosso run também tem o seu bloco de código, como o if também tem o seu bloco de código, o else também tem o seu bloco de código. Então, dentro do bloco de código do for, o que lá está dentro vai ser repetido, exatamente. Desde que se verifique, desde que isto seja verdade. Como é que isto funciona? O ciclo for, na verdade, é um bocadinho esquisito e complicado. Mas é importante percebê-lo. E depois isto é sempre a mesma coisa, mas a gente não se põe a inventar de propósito, isto é obviamente simples. É preciso perceber a lógica de funcionamento dele. O que ele faz é, primeiro faz o que está, vejam que ele tem 3 partes, separadas por ponto e vírgula. Certo? 3 partes.
parte entre ponto e vírgula, outra entre dois pontos e vírgula e outra depois de um ponto e vírgula. Essa primeira parte é feita uma vez. O que tu faz? Normalmente utilizamos-la, vamos utilizá-la só para isso, para criar uma variável e dar um valor. Inicializar uma nova variável. Neste caso com o valor 0, que é a receita mais comum. Isto que ali está, aliás, é a receita mais comum. O if com o valor 0 vai funcionar como contador, vai contar quantas vezes é possível. Vamos usá-la para isso. E a seguir vem uma expressão lógica que tem que ser verdadeira para fazer o que está dentro do ciclo. Portanto, com o if tem o valor 0 inicialmente, a primeira vez que isto é feito, o número 3 é verdade. Porque 0 é o número 3. Certo? Então, ele vai fazer já o que está aqui dentro, não vai já para ali. Vai fazer como está aqui. Se isto é verdade, vai fazer isto. Depois de fazer, chegar ao fim do bloco do for, que ele está aqui a branco, chegado ao fim do bloco do for, ele vai fazer a terceira parte. Neste nosso caso, a terceira parte, e essa receita visual, é incrementar o valor do item. Eu disse sempre qualquer quantidade, eu podia fazer outras coisas ali, mas normalmente o mais comum é simplesmente o valor de se estamos a utilizar o for para fazer uma determinada quantidade de texto. Portanto, aumentamos o valor de numa unidade. E agora, já não voltamos aqui ao início. Isso aqui é o aspecto mais estranho. Agora voltamos logo à condição. Isto só é feito mesmo no início, não é nada. Até porque não fazia sentido definido através do número. Ninguém existe. Isto é feito mesmo. Mas vai, a seguir a incrementar o i, vai verificar outra vez. O i ainda é 9, 3. Agora era 1. Uma vez tinha valor 1. 1 é 9, 3. Vai fazer o que tem lá dentro. Portanto, veja, quantas vezes é que ele vai fazer o tal item? 3 vezes. Vai fazer 3 ou 4? É a dúvida, não é? Não vai fazer, repare, vai fazer para 0. Tem que ver quando é que é para 3. É o 0, é o 1 e é o 2. O 3 não é menor que 3. O 3 não é menor que 3. Portanto, vai fazer 3 vezes. E esta é a receita que se costuma utilizar, para fazer 3 vezes. Mas na verdade, podia escrever muita maneira diferente. Podia começar em 1 e ir até menor ou igual a 3. Eu podia para ser mais natural. Mas há boas razões para começar em 0 e ir até menor que 3. Uma delas, que vamos ver mais à frente, é que quando há listas de coisas, por convenção, começam na posição 0. Outra, mais curiosa, é que se tiverem aqui o 3, vocês, se fizerem aqui o menor, fizerem este menos este, ficam com a quantidade de vezes que é feito. Então, se tivessem menor ou igual, já não era. Se tivessem menor ou igual a 3, nem fazer 4 vezes. Como tem um menor e começam em 0, podem. Aliás, como começam em 0, podem fazer isso um menos o outro. Aliás, começassem em 1, ia fazer quantas vezes? 3 menos 1. Ia fazer 1 vezes. Para ter ali o menor, tem a vantagem de poder fazer 1 menos o outro para saber quantas vezes faz. Como aqui, neste caso, até 0, quanto até é trivial. 3 menos 0 é 3 vezes. O igual a i mais 1 em Java. Há mais duas maneiras de escrever aquilo, mais abreviadas. Uma delas, que é um bocado genérica, é como o i aparece outra vez aqui repetido, pode-se fazer assim. Mais igual a 1. Um operador que, de certa forma, abrevia o outro. Mas quando o incremento é de 1, ainda há outro mais abreviado, que é por i mais mais. Que é uma daquelas particularidades um pouco estranhas, mas que já é comum enquanto a vida de linguagem que é muito comum ver-se. Portanto, o i mais mais é utiliza o valor de i e depois incrementa. Aqui na verdade não está a ser utilizado. Portanto, isto incrementa o valor de i. É aquela percepção de uma forma mais abreviada de aumentar o valor de i numa unidade. E não é esta forma que se utiliza. O mais mais i também funciona já agora. São subtilmente diferentes, embora neste contexto não tudo dar ao mesmo. Só vão descobrir diferença se fizer, por exemplo, uma variável a igual a i mais mais. Ou uma variável a igual a mais mais i. Porque o que acontece é que primeiro usa o valor e depois é que incrementa, ou então primeiro incrementa e depois é que é de uma forma mais para a nossa coisa. E nós vamos preocupar com isso agora. O que interessa é que o mais mais incrementa numa unidade a variável i. Uma forma abreviada de fazer. E esta, digamos que é a fórmula standard de fazer. Se quisessem sofisticar um bocadinho mais o programa, ainda podiam perguntar ao utilizador quantas vezes é que quer repetir e esse valor colocavam aqui em vez de 3. Agora o nosso programa faz 3 vezes, mas também faz sempre 3 vezes.
se a gente quisesse uma vez fazia 4 por 2 20. Podíamos transformar no fundo esta constante, substituir esta constante por uma variável e já resolvemos isso. Vamos só ver isto a funcionar. Então vemos que é verdade que isto faz alguma coisa. Já estamos quase no final. Deixa eu ver isso. Portanto, agora executarmos isto. Portanto, vamos pôr aqui 4. Vamos pôr menos 5. Diz que é negativo, a gente já sabe. Portanto. E pronto, e se for 2, já faz algo mais interessante. E agora, já não perguntou outra vez, não é? Já não está a fazer nada. Não tinha acabado o nosso programa. Pronto, com isto, este ciclo também vai ser especialmente útil depois, mais à frente, não necessariamente agora, mas podem utilizá-lo. Muito rapidamente, se quiserem, porque eu sei que há sempre uma grande vontade por o programa a repetir. Se quiserem descobrir isso, fica um bocadinho ao vosso critério, porque já estamos com pouco tempo. Mas vocês podem usar um outro tipo de ciclo, que é do chaveta. Vamos sempre usar as chavetas, embora mais uma vez há situações aqui é obrigatório. E depois o while é outra palavra reservada. Portanto, do é fazer, enquanto uma expressão, um valor lógico. Sei lá, A maior que 0. O que é que isto significaria? Aqui um ponto e vírgula. Para isto vocês precisavam ter definido aqui um valor A igual a, sei lá, 0. E agora, o que é que isto significava? Que o que estava aqui dentro, né, tivesse aqui dentro, qualquer coisa aqui, ia ser feito, portanto eu ia entrar sempre, portanto a condição de entrar. Quando chegava aqui, verificava se o A é maior que 0. Enquanto, se fosse maior que 0, ia, porque faz enquanto o A é maior que 0. Se fosse igual a 0, não ia fazer. Portanto, eu fazia uma vez. Portanto, como ele entra, depois ele testa, e fazer uma ou mais vezes. Certo? Sim? Pronto, e já agora, muito rapidamente, finalmente, o outro ciclo é muito parecido a este. Põe o while no início. Vou usar propositadamente a mesma condição. E depois, outra vez, as nossas chavetas. Este é mais fácil, que só tem um while. Portanto, este é o mais fácil de todos. Mas eu fazer os mais complicados é mais simples, na verdade. Enquanto o A for maior que 0, faz o que está aqui dentro. Claro que isto só termina se o A, alguma vez, não for maior que 0. Enquanto é maior que 0, faz. Qual é a diferença entre este e este? Para que vale a pena existir os dois? É que este faz de certeza uma vez. Só depois é que testa. Este pode fazer 0 vezes. Depois isto é um bocado como um if. Se isto for verdade, faz. Só que depois faz e não dá a volta. Enquanto é verdade, continua a repetir. Portanto, este é 0 ou mais, uma ou mais, e o fora, na verdade é uma versão abreviada aqui do while, utiliza-se quando é n vezes, quando é para uma determinada quantidade de vezes, usamos assim por fora. Tá? Portanto, com isto, se vocês quiserem, já podem complicar facilmente, sofisticar o programa que é pedido no guia prático 1, perguntando várias vezes ao utilizador, fazendo logo as contas para uma série de valores diferentes, fazendo variar o valor da variável. Tá? Pronto, e vamos ficar por aqui. Já estamos